tá pegando fogo a coisa, né? Desde os pronunciamentos do Trump, a taxação do Trump, e os pronunciamentos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Tarcísio de Freitas completamente enlouquecido. Tarcísio de Freitas, para quem aqui da comunidade ainda não sabe, Tarcísio de Freitas ligou para o STF, pedindo para o STF deixar o Bolsonaro viajar para os Estados Unidos para negociar com o Trump. É uma coisa inacreditável, é uma coisa inacreditável. E agora ele muda o discurso e diz que era só uma questão de ponto de vista e que, enfim. Por que ele muda o discurso? Ele muda o discurso porque o Boulos encaminhou para a PGR um pedido de investigação do Tarcísio por tentar colaborar com a fuga do Bolsonaro para os Estados Unidos. Em meio a tudo isso, pastor, a gente tem também um dos pilares desse bolsofascismo, que são os evangélicos neofascistas também. Eu me sinto até mal de dizer isso, né? Mas essa parcela dos evangélicos que dialoga e enamora-se desse bolsofascismo. E dentro desses evangélicos é evidente que tem uma figura carimbada, que é a figura do pastor Silas Malafaia, que foi alvo de um documentário do ICL, que foi alvo de um filme da Petra Costa e que continua tentando de todas as formas ser preso e não consegue. Pelo menos é a percepção que eu tenho, né? Que ele tenta de todas as formas ser preso e não consegue. Como é que o senhor está vendo esses últimos dias, essa repercussão do BRICS para cá, da postura do Trump e da forma com que a extrema-direita responde a isso? E o que o senhor pode nos dizer também do seu meio evangélico a respeito da nova onda de fake news que está rolando, como, por exemplo, a culpa é do Lula, etc, etc? Primeiro, assim, a gente tem que... É tanta coisa, né? Tem que se separar um pouco aí no meio desse cipoal. Primeiro, a questão do Trump em si. Eu venho acompanhando desde que ele baixou esse tarifaço aí no Brasil, a repercussão internacional, a repercussão interna nos Estados Unidos. Venho acompanhando de perto o noticiário lá, os comentários políticos, podcasts, e assim, a opinião majoritária dos jornalistas, os formadores de opinião nos Estados Unidos é que comprova a absoluta falta de critérios do Trump nessas tarifas que, na verdade, eles usam essa expressão, né, que vem do italiano, é uma vendetta, ele usa como vendetta, ele usa como vingança, né, como forma de demonstrar o seu autoritarismo unilateral sobre nações, o que ele faz com o Canadá e o que ele faz com o México, é uma coisa assim totalmente sem critério nenhum. E agora, inclusive, baixou também tarifas no Japão. E a questão da tarifa no Brasil ficou bastante claro para a opinião pública norte-americana que é uma questão mesmo só de poder, porque o Trump ele não levou em conta, ao baixar essa tarifa, que os Estados Unidos são superavitários em relação ao Brasil. Quer dizer, eles exportam mais para o Brasil do que compram. Então, a tarifa é ridícula, ela não tem absolutamente nada a ver. E mais, fica provado também que o Trump ele tem uma política que é muito parecida com a política da família Bolsonaro, que é ele acima de tudo, né? Essa história de Brasil acima de tudo, pátria acima de tudo, Make America Great Again, não tem absolutamente nada a ver. Ele está defendendo um amigo, que ele considera minimamente amigo, Bolsonaro, que ele está pouco se lixando pelo Bolsonaro, mas usando do Bolsonaro para afirmar o seu poder político interno nos Estados Unidos, como querendo dizer, eu faço o que eu quero, eu determino como vai ser e uso da maneira que eu quiser as leis aqui no país. Então, assim, a repercussão do que ele está fazendo com o Brasil lá nos Estados Unidos é a pior possível.
é a pior possível. Até mesmo alguns magas de raiz estão vendo que não faz sentido. Aqui, em relação ao Brasil, eu ouvi, inclusive, o pronunciamento do Silas Malafaia com respeito à tarifa, e mais do mesmo, né? É mais do mesmo. O Silas Malafaia é digno de vergonha. Ia dizer digno de pena, mas não é de pena. É vergonha alheia. Porque ele, primeiro, o estilo dele de esbravejar diante de uma câmera, de gritar, porque sempre que ele faz esses pronunciamentos, eu sempre gosto de lembrar a mim mesmo que ele só tem diante dele uma câmera, ou talvez um celular. Uhum. Quer dizer, e uma É pessoa um que fica homem gritando gritando, sozinho, né? um homem gritando sozinho por um celular, é uma coisa assim, fazendo tipo e usando os argumentos mais ridículos, né? Ad hominem, ele ataca, chamando Lula de falastrão e chamando Alexandre de Moraes de ditador de toga. E para quem tem um mínimo de senso crítico, um mínimo de bom senso, vê-se que ali são os estertores de um movimento que, obviamente, não tem mais para onde correr, não tem para onde ir. O bolsonarismo está em ruínas. E o Trump está ajudando, né? Esse tarifaço do Trump vai ajudá-lo. Agora, me preocupa porque o sentimento que eu tenho em relação ao Silas Malafaia e a essas igrejas neopentecostais é o sentimento da manipulação de seita, que em psicologia se chama de dissonância cognitiva. As pessoas não têm o menor senso crítico, não têm a menor observação objetiva dos fatos. E o documentário não pega isso, né, pastor? Como? O documentário da Petra não consegue pegar essa dissonância, né? Não consegue. Eu não vi, não posso comentar sobre o documentário dela, porque ainda não tive a oportunidade de assistir. Os comentários que eu recebi de pessoas evangélicas, progressistas, sobre o documentário dela, é que ela se perdeu ao eleger o Malafaia o principal vilão, né, dessa extrema-direita evangélica, e não perceber que há outros atores dentro desse movimento evangélico de extrema-direita que são até mais perniciosos, porque fazem o trabalho daquilo que comumente se fala do mineiro, né, que come quieto.